Olá, queridos amigos, que alegria estarmos juntos novamente, amigos da Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor. Boa noite a todos. Vamos refletir hoje sobre o tema Brandos e Pacíficos, que está ali no capítulo 3º de uma grande obra de Amélia Rodrigues, intitulada Quando Voltar a Primavera. Já no prefácio da obra, Amélia Rodrigues vai trazer para nós as informações que já conhecemos, porque vivenciamos-las, mas alargando um pouco o horizonte, nos conta a benfeitora que os historiadores relatam que em 3.500 anos de nossa história, a grande maioria dela foi uma história de luta, de guerra, de expropriação, de barbárie, sem respeito aos mais comezinhos princípios do amor cristão. Quando voltar a primavera é o nome escolhido, então, para representar aquela passagem, esse transpor dessa noite longa e escura de inverno. Uma noite vivenciada longamente num planeta de provas e de expiações, onde percebemos e vivenciamos lágrimas, dores e sofrimentos. Mas é também com essa obra que a benfeitora Amélia Rodrigues homenageia a todos aqueles que querem transpor, querem ultrapassar, querem avançar um degrau na escala evolutiva e deixar para trás essa noite de inverno e atingir e chegar e alcançar a primavera. Então, creio que todos nós podemos nos sentir assim, homenageados, porque todos nós já anelamos, já queremos, já identificamos como essencial para as nossas vidas o progresso moral e intelectual para deixar para trás essa noite de tristezas e de dores. Brandos e pacíficos vem exatamente no encontro dessa necessidade, mostrando o caminho, o como agir diante das agressões cotidianas, das provocações, da hipocrisia, da perversidade dos homens. Mas, em especial, dentro desse capítulo 3º que examinaremos, essas agressões quando provêm de pessoas muito próximas a nós. Vamos, então, iniciar com um belo texto de Amélia Rodrigues, Brandos e Pacíficos, e examinar bem de pertinho um diálogo extremamente importante entre o mestre e seu discípulo, entre Jesus e Simão Pedro. Ou seria melhor dizer, entre Jesus e toda a humanidade. Na jornada de Jesus, nós sempre percebemos a caminhada dele junto com os discípulos, ensinando, pregando, exemplificando especialmente. E em determinado dia, extremamente de intenso trabalho, quando as pregações terminaram, ali nas margens do lago de Cafarnaum, Jesus, então, e seus discípulos retornam, e como era de costume, retornam à casa de Simão. E Jesus percebe que Simão se afastou um pouco do grupo, e estava ali, um pouco mais longe, triste, cabisbaixo. Então, com todo o seu amor, com toda a sua generosidade, Jesus se aproxima de Simão e diz: que aflição tisna a serenidade da tua face, Simão, encobrindo-a com o véu de singular tristeza? Pedro responde: cansaço, Senhor. Sinto-me muitas vezes desacorçoado no ministério abraçado. Não fosse por ti. E continua Simão: não ignoro a própria inferioridade e sei que o teu amor me convocou à boa nova, a fim de que me renovasse para a luz. Todavia, deparo-me a cada instante com dificuldades que dilaceram os sentimentos, inquietando-me
a alma. Para, reflete um pouco e prossegue. É verdade que devemos perdoar todas as ofensas. No entanto, perguntará Simão, como suportar a agressividade que nos fere quando pretende admoestar e humilhar quando se promete ajudar? A pergunta dirigida ao mestre não ficou sem resposta. E Jesus responde então, Pedro, guardando a paz no coração. Pedro ouve, reflete e argumenta. Todavia, querido mestre, como conservar a paz estando sitiado pela hipocrisia de uns, pela suspeita pertinaz de outros, sob o olhar severo das pessoas que sabemos em pior situação do que a nossa? Aqui, Pedro está a refletir sobre o entorno, né, das pessoas que eles encontravam pelo caminho e com as quais também conviviam. Então ele diz como manter e conservar a paz no coração, estando rodeado de pessoas que nos acusam, que nos humilham, que duvidam das nossas intenções e ainda que reconhecemos que tais pessoas têm uma condição inferior à nossa. Então, como conservar a situação dentro desse contexto? E aí percebemos claramente que não se trata de um diálogo de Jesus com Pedro, não. Aí se trata de um diálogo de Jesus com toda a humanidade. Porque todos nós já vivenciamos e vivenciaremos por muito tempo essa circunstância de estar cercado por pessoas que, mesmo quando as queremos auxiliar, muitas vezes recebemos acusações, juízos imperfeitos, precipitados, e temos que conviver com isso. E aí é que Pedro pergunta então a Jesus: como conservar a paz nessa situação? E Jesus vai responder: Pedro, mantendo a brandura no julgamento. Eu acho uma das respostas mais impressionantes e profundas que Jesus já nos deu. Mantendo a brandura no julgamento. Porque, em geral, na medida que nos sentimos agredidos, especialmente por aqueles que nos rodeiam, nós pré-julgamos com muita rapidez e sem brandura. Não aliviamos para o outro. Não estabelecemos uma relação de empatia, porque abrandar o julgamento é estabelecer exatamente uma relação de empatia, compreender a dor do outro, aprender com a dor do outro. Estabelecendo essa correlação, mesmo diante da agressão, seremos capazes de abrandar o nosso julgamento. Pedro ouve, reflete e continua argumentando. Concordo, Senhor, que a mansuetude é medicamento eficaz. Não obstante, não seria de esperarmos que os companheiros, afeiçoados à luz nova, também a exercitassem por sua vez? Quando há dúvida, continua Pedro, quando há dúvida sobre nossas atitudes parte de estranhos, quando a suspeição vem de fora da grei, quando a agressividade nos chega de inimigos da fé, podemos manter a brandura e a paz íntima. Olha que interessante essa colocação de Pedro ou de todos nós numa conversa com Jesus. Quando a agressão vem de fora, de um estranho, parece que dói menos, não nos atinge, porque aquela pessoa não nos conhece. Então, como não nos conhece, nada há de pessoal ali. Há apenas uma pessoa equivocada, um doente. Mas quando ela vem de dentro do nosso grupamento mais próximo, que designamos por GREI, uma pequena comunidade, então nós podemos perceber a GREI da casa espírita, a grei da família, a grei do grupo de trabalho, enfim, de um grupo partidário, filosófico, grei essa pequena comunidade. Então, Pedro está dizendo aqui como compreender,
Como suportar a agressão da própria grei? É essa a questão que Pedro levanta ali. E aí, ele vai dizer que quando essa dúvida, então, vem de fora, é mais tranquilo. Podemos manter a brandura e a paz íntima. Entretanto, diz Pedro, sofrer as dificuldades apresentadas por aqueles que nos dizem amar, olha a proximidade, de que próximos ele está falando, né? Falando daqueles próximos que dizem amar. Tomando parte no banquete do Evangelho, então convém considerarmos ser muito mais difícil e de grave cometimento. Não ficará sem resposta, porque Jesus então dirá para ele que nesses casos em que a agressão vem do próprio núcleo de amigos, de familiares, seja como for, diz Jesus, antes de esperarmos atitudes salutares do próximo, cabe-nos o dever de oferecê-las. O que são atitudes salutares que podemos oferecer antes? Compreensão, capacidade de ouvir, capacidade de estabelecer uma empatia, capacidade de não pré-julgar, estender a mão, auxiliar, se oferecer para auxiliar, mesmo antes de o outro pedir, são maneiras de quebrar resistências, de mudar a impressão que o outro pode ter sobre nós mesmos. Então, a recomendação de Jesus é muito precisa e ele vai agora detalhá-la. Diz Jesus, porque alguém seja enfermo e recalcitrante no erro, não nos podemos permitir o seu contágio danoso. Nem nos é lícito cercear-lhe a oportunidade de buscar a saúde. Olha que interessante, não é pelo fato de que alguém está a me agredir, que é recalcitrante no erro, né? Pertinaz no erro, isso não nos dá o direito de nos permitirmos o contágio desse mal-estar, dessa agressividade que quer nos atingir. E nem podemos, nem é lícito, nas palavras de Amélia Rodrigues, cercear a oportunidade daquele outro buscar a saúde. Como é profunda essa colocação, porque aquele que está próximo a nós e nos agride, na realidade é um enfermo que busca em nós a sua cura, o seu tratamento. Muitas vezes, num diálogo áspero conosco, não está nos agredindo, mas está tentando conhecer a si próprio. Daí Jesus a dizer, né? Não temos o direito de cercear, de impedir que se aproxime de nós para buscar a sua saúde. E continua o mestre. Certamente dói-nos mais a impiedade de julgamento que parte do amigo e fere mais a descortesia de quem nos é conhecido. Aqui Jesus compreende junto com Pedro, como se lhe passasse a mão na cabeça e disse, eu entendo, Pedro, eu sei que dói mais quando a agressão vem de uma pessoa mais próxima. E aí ele vai complementar. Ignoramos, porém, o seu grau de padecimento interior e a sua situação tormentosa. Nem todos que nos abraçam fazem-no por amor, bem o sabemos. Então Jesus reconhece a dificuldade de se lidar com a agressão daqueles mais próximos, mas também lembra que nós ignoramos a situação íntima daquele que está a nos agredir. Que momento ele está vivenciando na sua vida. E procurar prestar atenção nisso vai ajudar no estabelecimento dessa relação mais afetuosa, mais amorosa, que vai levar a um julgamento mais brando, como Jesus propôs. Complementa então o Mestre Jesus. Aos que, incapazes de amar, duvidam do amor do próximo. É necessário compreendê-los, todos, e amá-los, sem exigir que sejam melhores ou piores, convivendo sob o bombardeio do azedume deles, sem nos tornarmos displicentes para com os nossos deveres ou amargos em relação aos outros. Ou seja, temos que ter a capacidade de reconhecer a dificuldade que o outro ainda tem de amar.
E não devemos exigir que sejam melhores ou piores. Apenas devemos abrandar o nosso julgamento, buscar compreender, estabelecer essa relação empática. Pedro ouve tudo aquilo, fica pensativo, mas traz mais um argumento. Senhor, ante a impossibilidade, olha o que Pedro está dizendo, somos nós, né? Ante a impossibilidade de suportá-los, esses que nos agridem, sem correr o perigo de os detestar, não seria melhor que os evitássemos, distanciando-nos deles? Olha a proposta de Pedro. Ele argumenta então que, olha, mas e se eu não conseguir? Se eu não vencer? Se essa agressão me tirar do sério, provocar em mim uma reação mais descortês, até de ódio, então não seria preferível que eu me afastasse? O que será que Jesus respondeu, né? Jesus olhou para Simão e disse: Não, não, Simão, definitivamente não é esse o caminho. Deixar o enfermo, dirá Jesus, entregue a si mesmo, será condená-lo à morte. Abandonar o revel significa torná-lo pior. Jamais podemos nos afastar, né? Seja um amigo, seja um companheiro da casa espírita, um filho, um cônjuge, nos afastarmos porque já estamos com dificuldades no relacionamento, implica em abandonar a própria sorte. Dirá Jesus, então, antes de outra atitude, é necessário que nos pacifiquemos intimamente, a fim de que a brandura se exteriorize no nosso coração em forma de bênção. É nós termos um estado de pacificidade, um estado de amorosidade, e que esse estado transcenda a nós mesmos, contagie todo o ambiente em nosso entorno e contagie essas pessoas que nos agridem. Dirá o Cristo. Na legislação da montanha, foi estabelecido que são bem-aventurados os brandos e os pacíficos. A bem-aventurança é o galardão maior, Pedro. Para consegui-lo, são indispensáveis o sacrifício, a renúncia, a vitória sobre o amor próprio, o triunfo sobre as paixões. Para conseguirmos esse galardão, ultrapassarmos a noite escura do inverno e alcançarmos a primavera, requer de nós sacrifício e renúncia. Renúncia, é tão interessante essa palavra, renunciar a si mesmo, é abrir mão de si, abrir mão daqueles direitos que seriam naturalmente nossos, abrir mão do direito de acusar aquele que cometeu uma falta, abrir mão do direito de pré-julgar, abrir a mão do direito de, com rigor, mostrar ao outro quão errado ele está. Não. Renunciar é abrir mão de tudo isso, é agir com indulgência, com capacidade de perdão, de amor, abrir mão então do nosso orgulho próprio. Ou seja, precisamos vencer a nós mesmos. Dirá Jesus, amar os bons é dever de retribuição. Amar os bons é fácil. Todo aquele que vem, que nos agrada, que nos estende a mão, que nos ajuda, que nos apoia, que nos compreende as fraquezas, é muito fácil amar. Mas, dirá Jesus, servir e amar os que nos menosprezam e de nós duvidam, essa é caridade para eles e felicidade para nós. A verdadeira caridade, aquela caridade que atinge o destinatário, aquele a quem fazemos a ação, o destinatário dessa ação boa, ela consegue ajudá-lo e ela também nos ajuda, porque teve somente o interesse no bem do outro. Abrimos mão de nós mesmos. Então, servir a esses que nos atingem, nos agridem, nos menosprezam, é condição essencial para darmos um passo adiante e conquistarmos esse galardão da primavera.
Pedro ouviu todos os esclarecimentos de Jesus e sentiu-se mais leve, desanuviado, reconfortado com aquelas grandes lições ali. E recordou o sermão da montanha: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos agora aprofundar um pouquinho mais esse tema, tocando na essência desse diálogo entre Jesus e Simão. Nós observamos ali que o que realmente incomodava Simão não era a agressão propriamente dita, não eram as acusações levianas propriamente dita, mas era sim a fonte, a origem de quem provinham essas injúrias, essas agressões. E percebemos que justamente Pedro vai colocar que elas nos doem mais, que são muito mais difíceis de se permanecer brando, com a paz no coração, quando elas provêm de pessoas próximas a nós, das palavras dele que provém da nossa grei, aquela pequena comunidade. Então podemos imaginar aqui a questão da família, a questão do grupo de amigos, do grupo de trabalho, da casa espírita. Sempre que temos aquelas pessoas próximas a nós, interagindo conosco, em quem nós depositamos confiança e que muitas vezes auxiliamos, estendemos a mão, e delas provém uma agressão, Pedro dirá que é muito mais difícil. Vamos examinar de perto por que então. Vamos trazer agora uns slides aqui para nos auxiliar nessa reflexão. Irmão Camilo, mentor do nosso querido Raul Teixeira, na sua obra Desafios da Vida Familiar, vai trazer a figura do cadinho, a família como um cadinho onde se aprende a amar. O que é cadinho? Cadinho é um recipiente onde se depositam, sob o calor, alguns metais diferentes para que eles, a partir do calor, se fundam e se formem, a partir dessa fusão de uma liga A com uma liga B, um terceiro elemento. Ou seja, que a gente extraia dali uma liga de metal mais purificada, mais resistente, mais nobre. E a família representa exatamente isso. A família é esse cadinho onde espíritos diferentes, com diferentes expectativas, com diferentes graus de evolução intelectual e moral, com diferentes oportunidades e anseios, vêm ali para que nessa interação, na interatividade, onde um aponta com muita facilidade pela informalidade que o convívio familiar possibilita, um aponta até com um certo grau de, digamos assim, de dureza, o famoso colocar o dedo na ferida do outro, no seio familiar acontece com muita frequência, justamente por essa intimidade que o lar permite. Então, nos cumpre pensar agora quem são esses espíritos que vêm para esse cadinho chamado família. Irmão Camilo vai nos lembrar que antes de reencarnarmos nesta família que nos acolheu, muito antes, lá no plano espiritual, já houve uma reunião onde vários espíritos que iriam reencarnar para formar aquela família se encontraram junto com os mentores espirituais e com o apoio com o auxílio desses mais esclarecidos espíritos, então buscam equacionar algo que não é fácil. É quem vai encarnar primeiro, quem receberá como cônjuge, terão filhos, quem serão os seus filhos, que passado os une, né? Além disso, há outros espíritos
que não necessariamente têm um passado com aquela família, que também ali reencarnam, como lembra Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Diz ele que muitas vezes espíritos não tão evoluídos rogam, pedem a Deus a oportunidade de encarnar no seio de uma família já mais estabilizada para ali enriquecer o seu aprendizado e poder evoluir. Nas palavras do irmão Camilo, diz ele então que nessa reunião preparatória daquela que será a próxima encarnação, colocam-se sobre a mesa todos os porquês, os senões, conquistas, débitos e virtudes trazidos das reencarnações anteriores. Então vamos ter muitas vezes na família pai e filho que em encarnações anteriores tiveram relações bastante tumultuadas, de agressão, de traição. Vamos ter também espíritos simpáticos que vêm ali para colaborar com a estabilidade desse cadinho chamado família. E é então essas diferenças de possibilidades, de estágios evolutivos, de interesses naquela encarnação, é que vão trazer, volte e meia à tona, conflitos muitas vezes graves, de onde podem provir então essas acusações, o dedo na ferida, injúrias, falsidades. Daí a angústia toda revelada por Pedro, em dizer que quando vem de perto, nos dói muito mais. E é exatamente nesse ponto a grande contribuição da doutrina espírita, que nos esclarece, então, quem são esses espíritos, qual é o nosso papel de pai, de mãe, de filho, de irmão, compreendendo que somos seres interexistenciais, que tivemos um passado que influencia esse presente, e esse presente influenciará a próxima encarnação, o futuro. Tendo isso em mente, fica mais fácil acolher aquele conselho maravilhoso de Jesus de manter a brandura no julgamento. Quando eu compreendo que o outro que está me agredindo, seja meu irmão, meu pai, minha mãe, meu filho, seja qualquer um desse meu clã tão próximo a mim, seja um amigo, amigo querido de infância, um companheiro da casa espírita de tantos anos, e eventualmente por uma querela ou outra acabamos tendo um desentendimento e surge ali uma rusga, uma palavra mais dura, o dedo na ferida. Compreendendo então todo esse envolvimento espiritual, esse planejamento que nos trouxe para essa encarnação, fica mais fácil abrandar o julgamento, que é o primeiro passo para mantermos a paz em nosso coração. E assim passar por essas turbulências de uma maneira melhor. Mas nós temos que convir também, e para isso nós vamos chamar a mentora do Divaldo, nossa grande Joana de Ângeles, porque temos que convir que, como espíritos imperfeitos, e como o próprio Pedro revela naquele diálogo que acabamos de ver, que muitas vezes podemos ser tomados por um ódio, uma vontade de revidar ou de se afastar. Pode ocorrer. Somos espíritos imperfeitos, encarnados aqui num planeta de provas e de expiação. E nessas ocasiões em que vão então ressaltar sentimentos mais aguçados, um deles, que certamente pode ocorrer, é o sentimento da raiva, que vamos examinar então, que em ocorrendo, qual o melhor caminho a ser seguido. Nós trouxemos a figura aqui desse vulcão, o vulcão Kilauea, que ele representa essa erupção, porque a raiva é exatamente isso, um momento de erupção, de explosão, que não conseguimos conter. Alguém diz algo, nos ofende, nos agride, nos traz uma calúnia, uma injúria, e isso faz com que irrompa de dentro de nós um sentimento de agressividade, de ódio, de raiva. Como trabalhar isso? Joana de Ângeles dirá nessa obra Autodescobrimento que a raiva é um fator de frequentes conflitos que aparece repentinamente, provocando altas descargas
de adrenalina na corrente sanguínea, alterando o equilíbrio orgânico e, sobretudo, o emocional. E ela aí vai nos dizer algo belíssimo. Ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva, fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. Olha a beleza desse texto da Joana. Ela compreende a nossa condição de espíritos imperfeitos, encarnados aqui, e diz que não precisamos nos envergonhar quando esse sentimento brotar em nós, por esse ou aquele motivo, esse sentimento da raiva, que ela ainda é, para o nosso estágio evolutivo, perfeitamente natural. Muito bem, mas já que vai ocorrer, ou que pode, às vezes, né? Às vezes pode ocorrer esse sentimento da raiva, o que devemos evitar quando isso ocorre? Então, Joana nos ensina que devemos evitar a dissimulação, fazer de conta que não sentia raiva. Colocar como se eu já tivesse adquirido uma santificação que ainda não a tenho. Porque isso seria represar esse sentimento. E depois ele pode romper de maneira muito mais violenta. E durante todo esse período que ele fica armazenado aqui dentro, vai nos corroendo. Evitar a autocompaixão, sentir pena de mim mesmo, me sentir injustiçado do mundo, todo mundo me agride. Não, nada disso. O desejo da vingança, do revide, jamais devemos ter esse sentimento. Temos que lembrar e relembrar todos os dias a orientação de Jesus. Perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. O perdão é o antídoto do sentimento de revide. Perdoar. E devemos evitar ainda, diz a nossa mentora, os desdobramentos dos seus prejuízos. Então, se eu não trabalho bem esse sentimento da raiva que surgiu repentinamente, com essa erupção vulcânica, ela vai causar mais danos em mim. Danos em mim e danos em terceiros. O que devemos fazer? Dirá Joana. O ideal será permitir que a descarga voluptuosa e abrasadora tombe sobre o material não inflamável, logo desaparecendo, sem deixar vestígios. Eu lembro aqui umas palavras de um pastor que fez o meu casamento com minha esposa, e ali ele dizia exatamente isso: nunca fiquem zangados um com o outro ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, porque se nós dois, ambos, né, podem ser cônjuges, dois amigos, pai e filho, duas pessoas que despejam ao mesmo tempo essa lava vulcânica da raiva, aí as consequências são terríveis, né? Então, jamais, dizia o pastor, ficar zangado um com o outro ao mesmo tempo. Então, quando um, seja o amigo, seja a companheira, o pai, filho, irmão dessas relações, ele está nesse momento da erupção, aí o outro deve estar como? Deve estar em posição de acolhimento, de paz interior, para deixar que o outro extravase, mas que eu me contenha. É um exemplo da renúncia. Lembramos aqui a grande canção de Djavan, né? Você deságua em mim e eu oceano. Ou seja, quando você está desaguando suas águas turbulentas, eu as recebo como o oceano recebe as águas dos rios. Racionalizar a ofensa, dirá Joana de Ângeles, é outro elemento fundamental. Acompanhando, obviamente, o pensamento de Jesus, considerar o ofensor um enfermo. Porque se alguém está me maltratando, me agredindo com calúnias, difamações, acusações indevidas, é um enfermo da alma. E quando eu o vejo nessa condição de enfermo, fica muito mais fácil aquela lição de Jesus, manter brando o nosso julgamento. Diz ainda Joana que a autodesvalorização não contribui com nada. Eu assumir que não valho nada, que não presto, que tenho 1 milhão de defeitos, todos nós temos muitos defeitos. Mas se imputar uma autodesvalorização por conta de uma descarga de outrem sobre mim,
não vai ajudar em nada, só vai complicar, podendo aí encaminhar para as veredas de uma depressão. Então dirá Joana que ter raiva é sintoma de ser sensível e bem canalizá-la até a sua diluição é a característica de ser humano lúcido e saudável. Então poderá ocorrer o momento da raiva, mas daí eu devo canalizá-la, devo diluí-la nas águas lustrais do amor, dirá Joana de Ângeles. Assim, suavizando, amenizando os seus efeitos deletérios. Mas durante aquele momento em que ela está surgindo, onde as lavas estão sendo expelidas, nesse sentimento que irrompe, o que fazer? Dirá Joana, ter coragem de adiar decisões. Conselho prático, jamais tomar uma decisão no momento de raiva, de ódio. Manter o silêncio, né? Você deságua em mim, eu, oceano. Eu recebo tudo isso. Ouvir com atenção, porque eventualmente pode ser que nessa volúpia toda que é despejada em mim, esses sentimentos que vêm de maneira voluptuosa, que se descarregam sobre mim, talvez ali haja algum fundo de verdade e eu devo então refletir sobre ele. Chorar, dirá Joana, considerar a ocorrência injusta, descarregar a emoção do fracasso, gastar energia em uma corrida ou num trabalho físico são maneiras muito interessantes e proveitosas de se diluir o sentimento da raiva. A terapia. Qual é a melhor terapia para o sentimento, todos os sentimentos, né? De raiva, de ódio? Prece e meditação. Prece aqui especialmente pelo ofensor. Quando oramos pelo ofensor, nós quebramos aqueles liames magnéticos que nos unem, né? Nós nos ligamos às pessoas por ódio ou por amor. Então, quando alguém está numa relação de agressividade conosco, se nós oramos por ele, nós rompemos esses liames e nos mantemos em paz interior. Uma leitura dignificante, o passe, todos os elementos que nós espíritas tão bem conhecemos e que são valiosíssimos para o nosso autocontrole. E para nós, então, irmos encerrando, trazemos aqui a essência do ensinamento do Cristo para finalizar. Disse o Cristo a Pedro, ou disse o Cristo para todos nós, a humanidade. Guarda a paz no coração. Primeiro, guardar a paz no coração. Não se deixar envolver pelo ódio que vem do outro. Manter a brandura no julgamento. Se meu julgamento é brando, eu espalho indulgência. Essas eram as nossas reflexões que queríamos tecer. Esperamos que todos estejam, então, na paz do Senhor, com a sua paz interior bastante enriquecida com os ensinamentos do Cristo, acrescidos de Joana, do Espírito Camilo, e que todos nós possamos ter uma ótima noite. Fiquemos na paz do Mestre.